Você fica de olho na temperatura do seu carro e sabe o que pode acontecer? Muitos de vocês não sabem nem o que é isso, né? Muitos de vocês porque compra carro novo e às vezes não percebe o que tem um problema. Mas aí o carro novo, tudo bem, saiu da pessoa ali que ela tem uma garantia de fábrica, não pode dar nada disso. Mas usado. Você quando compra um carro usado, sabe como é que você manuseia o seu carro no dia a dia? Vou falar de temperatura de motor, que é importante você examinar isso. O painel do carro, galera, vamos aqui, hoje mostrar aqui, apresentar você o painel do carro. Aqui o painel do carro, onde tem rotação ali de câmbio, câmbio automático, né? Tem 1, 2, 3, 4, ali tem a rotação. Aqui tem um velocímetro, né? De velocidade. E aí você tem aqui as luzinhas que aparecem, que às vezes é aqui do lado, depende do que o carro seja, né? Vamos colocar que seu carro tem aqui, ó, ele vem com uma luzinha que ele vai aparecer no painel. Vou colocar para vocês aqui para vocês verem. Quando o seu carro, agora eu vou dar uma aula para vocês aqui, por que acontece isso? Quando acende, aciona essa luz da temperatura. Quando acontece isso? Por quê? O seu carro, ele precisa, aqui é o radiador, vou botar aqui radiador. O seu carro precisa da quantidade X de água. Seu carro pega 6 litros de água. Então você tem aqui a parte que você coloca a água e tem a parte que ele apresenta o nível que você tem que colocar água. Tem o mínimo e tem o máximo. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Abaixo disso, os carros hoje tecnológicos, ele desliga o ar-condicionado para te avisar que tem alguma coisa errada. Aí você fica assim, então você começa a examinar o painel. Aí você vai examinar que esse painel está acionado a luz da temperatura. O que pode acontecer à temperatura? Ventilador pode estar com problema. A ventoinha dela, do ventilador que faz funcionar. Você pode ter aqui a câmara d'água. A câmara d'água ela pode estar com vazamento ou ela pode ter travado. Você pode ter no próprio radiador aqui a antiga pessoa que usava esse carro, usava água mineral ou água de pia e as colmeiazinhas que vem aqui dentro, ela pode estar entupida. Ela tem que entrar a água de um lado e sair do outro, direitinho, ó. Tem que estar redondo. Então o que acontece? Essa água não está circulando direito. Quando ela não circula direito dentro do sistema, o que vai acontecer? Ela vai acionar a luz. Se a câmara d'água tiver com problema, ela vai travar, vai acionar a luz. Se o ventilador parar de funcionar ou estiver funcionando muito fraquinho, vai acionar a luz. E quando a água está baixa, ela também vai acionar a luz. Se você não parar o carro quando ela avisar, o que vai acontecer? Esse carro vai trabalhar acima de 80 graus Celsius. A média de um carro trabalha 80 graus Celsius. Quando essa água está abaixo do nível, ela não está circulando, ou o ventilador não está fazendo com que o motor refrigera, ou isso aqui não está circulando a água, ela vai avisar você no painel, você não vê, o que vai acontecer? Esse cabeçote vai ter um empeno. Esse cabeçote vai ter um problema. Muitas das vezes pode ser que isso não venha acontecer no cabeçote. Pode ser que ele venha dar um problema no mangote do reservatório, porque a temperatura é muito grande, ele vai para algo mais frágil, ela pode estourar aqui na parte do reservatório. Ela pode estourar em algum lugar, pode, mas pode também você ter um problema no próprio cabeçote, um empeno no cabeçote, porque falta de água, trabalhou muito quente, e aí principalmente motores de 3 cilindros venha danificar o seu cabeçote. Qual é o custo disso, Edson? Se você entrar no motor 3 cilindros, para você fazer um cabeçote, eles não querem consertar o cabeçote. Vai pedir que você faça o quê? Você compra um cabeçote novo. Então você vai gastar aqui já inicial R$7.000 para você fazer o cabeçote. Se for motor 4 cilindros, a média aqui você gasta de R$2.500 a R$3.500. Se for motor 3 cilindros. Ou for motor 4 cilindros. Mas se for motor 3 cilindros, isso aqui. Se for motor turbo, aí você vem aqui para a média de R$12.000, de R$10.000 a R$12.000, que eles vão gastar, você vai gastar no seu motor. Isso, conte que esse problema não vem dar na parte de baixo. Você tem um motor,
você tem a parte de cima, que é o cabeçote, e você tem a parte de baixo, que é a parte do motor do carro, onde tem os cilindros. Se você der um empeno que venha danificar a parte de baixo, que ele venha estar com problema, ou de repente danificou aqui a parte de cilindro do carro, o que vai acontecer? Você precisa tirar o motor todo e levar na retífica, por motivo que você não viu essa luzinha aqui acionada ou avisando você. Então, de você fazer um cabeçote, você tem que fazer o motor todo. Quanto é fazer o motor todo? Um carro comum, você gasta de 8, podendo chegar até 10 mil reais. Se for um motor 3 cilindros, você gasta talvez aí em média de 12 a 14 mil. Se for um motor turbo, você gasta em média de 14 a 17 mil reais. Se for um motor diesel, você gasta 30, 40 mil reais. Tudo por causa dessa luzinha aqui, ó, que você às vezes deixa para lá. Outra luzinha como ABS, airbag, luz de freio, luz de cinto, pode andar normal. Não tem problema. Claro que o ABS não vai estar funcionando e o airbag, quando bater, não vai acionar. Mas você pode andar, não tem problema. Mas essa luzinha aqui, galera, ela e o do óleo, que depois eu faço um vídeo sobre o do óleo, não pode. Na hora que acionou, você para o carro. Não, mas vamos dar mais um pouquinho. Esse um pouquinho que você anda, você pode dar um prejuízo gigante. Houve comigo uma vez um carro que eu entreguei para um cliente. Ele tinha chegado do Rio Grande do Sul. Parece que era o primeiro carro dele, só pode. Pela história, não tinha condições do cara fazer aquilo com o carro. E eu entreguei o carro para ele. Ele chegou aqui em Fortaleza, veio morar em Fortaleza e eu entreguei esse carro para ele. O que aconteceu? Ele fazendo um trabalho, veio fazer o trabalho numa igreja aqui, ele é pastor, e ele foi para uma região, ele disse que essa região que ele está era muito perigosa. E ele estava numa área que, o que aconteceu? O carro acionou a luz da temperatura. Aí ele falou, não, estou num lugar aqui meio perigoso, vamos dar um pouco mais. Nisso, o que aconteceu? Possivelmente parou ou o ventilador, ou a câmera parou de funcionar, ou o carro estava com pouca água. Mas eu acho que não era pouca água, não. O que aconteceu? Ele continuou. Aí o carro avisou a segunda vez, já tinha avisado com a luz. Avisou como? Explodindo a câmara d'água. Explodiu, bateu no capô, machucou e toda a água evaporou, né? Então naquele momento que a água sai, queria aquela fumaça, a temperatura lá em cima, né? Queria aquela fumaça imensa ali no motor. Aí ele simplesmente dá uma paradinha, diminui ali a fumaça e ele anda mais 1 quilômetro. Nesse ele anda mais 1 quilômetro, o carro chega a um certo ponto que ele travou. Tipo assim, o motor travou e acabou. Ele não andava mais. Aí que ele saiu do carro e aí me liga. Ele me liga. Porque ele é para ter parado quando avisou a primeira vez. Na terceira vez que ele danifica esse motor por completo, aí ele me liga para resolver o problema do carro. Aí eu pego o carro, claro, reboco, levo para a oficina, mando fazer cabeçote e tal, achando que tinha sido simplesmente alguma coisa que aconteceu aqui com o carro. Vamos resolver. Quando termina de montar o motor, o carro bate biela. Aí eu chamo ele, pergunto como foi a história, o carro prontinho, na frente dele lá. Aí ele viu o carro ali, motorzinho tudo montadinho, beleza. O carro passou, acho que comigo, uns 10 dias para deixar o carro bacana. Mas quando eu fui dar na chave, o carro bateu biela. Eu falei, pô, vou chamar o homem. Aqui não é um esquente comum, foi um esquente acima do comum, né? Aí ele vem todo feliz para receber o carro, a gente bate um papo com ele, chama o mecânico, chama o assistente dele, e eu aqui também, e ele no meio, batemos um papo. Meu amigo, conta aí pra gente como foi essa história aqui, seu carro parou e tal. Ele foi contar com alegria, né? Dizendo assim, pô, legal. Aí quando ele termina de contar a história, eu falei, liga o carro. Ele dá a ligada, puf, quando ele liga, o motor tá feito, tá aqui em cima, mas quando ele ligou, ele saiu lá fora, sabe esse barulhinho aqui, ó? Barulho de biela batendo. Pode acelerar um pouco. Esse martelinho é biela. Para acontecer isso, houve um esquente acima do normal. Como você está contando aqui que o carro te avisou, estourou a câmara d'água e você ainda andou mais quase 1 quilômetro, um carro sem nada. Resultado, você fudiu o motor todo, então o prejuízo é seu.
Mau uso, galera, chama mau uso. O cabeçote fica calado, porque, né, não podia ter esse problema. Mas o cara andar mais 1 quilômetro quase, sem água nenhuma, e chama mau uso, viu? Aprenda isso, mau uso, não vem culpar ninguém. Isso aí é seu, você foi avisado, você continuou. Então, galera, entendeu aqui o que é que pode ocasionar no seu carro uma luzinha amarela quando aparecer lá? Então ela pode avisar como? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, tem alguns carros que aí ele tem o ponteiro de temperatura, tá? Tem carro que tem um ponteiro de temperatura. Aqui é o painel, aí dentro do painel lá tem um ponteirozinho, aí ele vai tipo subindo, né? O ponteiro vai subindo. Aí você vê que está subindo o ponteiro, ele está acima do meio, é para trabalhar aqui no meio, aí ele está passando do meio. Aí ele está te avisando. Só que tem carro que não tem luzinha. Você tem que olhar para o painel. Aí você não olha para o painel, esse carro está trabalhando aqui em cima já, ó. Está trabalhando aqui em cima. Ele para trabalhar 50, está trabalhando em 70. Alta temperatura, zona gigante, 110, 115, olha lá que já está chegando a 120 graus Celsius. Esse motor vai ferrar já já. Aí você continua porque você não viu. Para isso você tem essa aula agora, ficar olhando de vez em quando a temperatura ali do seu painel do seu carro, que ela sobe, ela tem ali a rotaçãozinha dela. Passou do meio, é perigoso. Não pode. Encosta o carro. Outros carros tem a luzinha, que ele avisa. E tem alguns carros do passado que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, viu? Que era o Fiesta. Eu tinha um Fiesta, galera. O Fiestinha. Esse Fiesta ele só avisava e desligava. Já viu isso? Ele acendia, depois apagava. Porra, aconteceu comigo. Esse Fiestinha aqui, ele acionou a luz da água ali, da temperatura, e na hora, eu dirigindo ali, tava, acho que com pressa, olhando mais para frente do que olhando para o painel, não tinha como olhar para o painel direto, né? Ele avisou, eu fui embora. Quando eu vi aquela fumaça zona saindo ali do capô do carro, eu encostei. Quando eu encostei, o motor tava fervendo. Ah, papai. Aí, resultado. Tive que fazer o motor e sem falar. O que tive que fazer o motor foi todo, não foi só de cima não, foi a parte de baixo também. Porque ferveu, o motor ferveu. Aí, o que aconteceu? Ela ferveu o motor. E aí me ferrei meu bolso, né? Na época. Foi um dinheirão que eu gastei e na época eu nem tinha. Mas é nessa hora que tem que se virar, né? Então, galera, o que eu quero passar para vocês, fique de olho na temperatura do seu carro. Então você agora vai no seu carro, liga ele ou mais tarde ou amanhã e olha como é a temperatura do seu carro. Se não tem, você estuda como é que acontece. Então você fica de olho, porque isso pode te levar a um prejuízo que inicia, depende do carro, R$ 2.500. Você pode ter um prejuízo aqui que pode chegar até 30 mil reais. Beleza? Vou deixar o vídeo aqui para você apreciar os vídeos que nós temos para você identificar mais e mais sobre o assunto. E se você gostou do assunto, comente aqui embaixo que a gente vai ver junto com a equipe e a gente pode trazer mais assuntos sobre esse assunto para você cada vez mais ficar fera nessa área e se tornar amanhã um perito de sucesso. Te aguardo até o próximo vídeo.